Pessoal, vai ser um prazer enorme agora começar o nosso último painel do dia e eu vou lembrar uma última coisa, a gente tem um outro palco, o palco da Nexus, onde a gente tem plantão de dúvidas do nosso patrocinador do evento e o que ele tem feito junto com a AWS, então quem quiser uma conversa direta com a Nexus pode ir lá. E aí eu ia chamar a Rafaela Baraldo, mas já falaram Babi, não tem o que fazer, né, Babi? Vem para o palco. Oi, Maravilha. Rodrigo. Tudo bom, Babi? Como é que você está? Tudo bem? Tô ótima. Tudo Muito bom? obrigada pelo convite. Prazer estar Ah, aqui de com nada. vocês. Prazer enorme. Babi, você é CEO e cofundadora da Pods Finance, uma dessas, né, entidades, empresas, organizações que têm trabalhado com a ideia de finanças descentralizadas desde o começo. Você tem um histórico de finanças tradicionais, inclusive, e você foi uma das professoras do Lift Learning, dessa última edição, né, do Lift Learning, com uma aula sobre finanças centralizadas, descentralizadas e tradicionais, que foi das mais elogiadas que a gente teve. Eu te falei isso, e por isso que a gente fez questão de trazer aqui. Então, o palco é todo seu, o espaço é todo seu, você tem essa hora aí para falar, e eu volto no final, quando você acabar, para a gente poder tirar alguma dúvida ainda no final. Legal. Muito obrigada. Beleza. Tô compartilhando aqui meus slides. Vocês já estão vendo, né? Então tá bom. Então, eu vou mudar agora aqui de tela no computador e eu não vou estar mais vendo nada dessa tela que eu tô no slide share. Estão vendo, né? Meu próximo slide? Beleza. Bom, então, gente, como vocês já perceberam, meu nome é Rafaela, legalmente falando, mas meu apelido é Babi, todo mundo me chama de Babi desde que eu nasci, então fica à vontade para me chamar de Babi também, isso não é problema nenhum. É, Como o Rodrigo comentou, eu comecei minha carreira, na verdade, em finanças tradicionais, eu fiz administração na GV, aqui em São Paulo, tive muita sorte de trabalhar em diversas instituições, então, e diversas áreas também, então trabalhei desde área de derivativo, back office, trading, de banco grande, comercial e de produtos, e acabei mudando a minha carreira de rumo praticamente e fui trabalhar com tecnologia. Enfim, cheguei em DeFi e hoje em dia não poderia estar mais feliz com as coisas que a gente está fazendo na Pods. A Pods é uma empresa de DeFi, é uma startup que existe desde 2020 e lá a gente faz infraestrutura para produtos estruturados num ecossistema completamente DeFi. E a minha intenção dessa palestra aqui hoje é falar só sobre DeFi, né? No Lift eu falei um pouco mais sobre finanças tradicionais, misturado um pouco com finanças centralizadas, e como hoje a gente tem menos tempo, eu vou focar só em DeFi, para a gente ter um contexto e mais tempo para ver só esse contexto, né? Então, começando de uma forma bem básica, o que é DeFi? Então, DeFi é a abreviação que a gente usa para descrever Decentralized Finance. Então, Decentralized Finance quer dizer infraestrutura que suporta um mercado financeiro e produtos financeiros que são completamente cripto. Então, a gente está falando de smart contracts que são open source, a gente está falando de protocolos que são integráveis entre si, a gente está falando de protocolos que possibilitam a criação de produtos financeiros que dá acesso a esses produtos financeiros a qualquer pessoa do mundo sem a necessidade necessariamente de fazer um QIC, enfim. E eles funcionam 24/7. Assim, isso é uma coisa bem diferente do mercado tradicional, que no mercado de finanças descentralizadas, o código está girando ali a cada bloco, né? Então, é interessante observar que juros, por exemplo, rende bloco a bloco. Então, não é mais juros ao dia, juros ao mês, é juros ao segundo, ao minuto. Então, a gente consegue ver aqui no ecossistema de finanças descentralizadas protocolos que estão, né, em sua maioria, a princípio, reproduzindo produtos financeiros tradicionais num ambiente de DeFi, né, num ambiente de blockchain e de uma forma, né, tecnológica ali no código. Então, por exemplo, empréstimos, seguros, derivativos, tudo isso já tem no mercado de DeFi agora. São coisas simples, né, que já existe no mercado tradicional, a gente só consegue
fazer uma reprodução disso no mercado de DeFi. E o que para mim é mais interessante ainda no mercado de DeFi são as novas possibilidades. São todas as coisas que a gente consegue fazer, todos os produtos que a gente consegue criar absolutamente do zero, ou da combinação desses produtos que a gente tem criado, e que geram um produto completamente novo, que não era possível de se fazer num ambiente tradicional. E a gente vai falar um pouco mais de alguns deles daqui a pouco. Então, antes da gente continuar, eu queria só comentar por que eu acho que isso é tão importante, por que DeFi é tão importante. Então, gente, assim, a internet é a invenção mais importante do nosso século. Provavelmente é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver no nosso lifetime. E DeFi descreve como que o dinheiro se movimenta na internet. Então agora a gente não é mais só acessar a internet, enfim, e conseguir talvez comprar ou interagir com o dinheiro de uma forma pontual ali no e-commerce, comprando alguma coisa. Mas na verdade agora a gente abre um mundo completamente novo, onde o dinheiro está fluindo e está se comunicando não só entre o seu país, mas com outros países também. Então, uma diferença muito, muito grande de DeFi, do mercado de DeFi para o mercado de finanças tradicionais, é que, por exemplo, o mercado de finanças tradicionais, ele geralmente está dividido em silos, né? Então, tem o mercado brasileiro, aí tem o mercado norte-americano, tem o mercado europeu, e eles se comunicam através de protocolos de transferência ali e tudo mais. Mas em DeFi não existe isso, não existe silos. É um mercado só, é um mercado global. E as pessoas têm direito a acessar e têm acesso, né, a todos esses produtos que estão rolando no mercado global. Então, isso gera uma possibilidade de oportunidades que antes você talvez não teria. E agora todo mundo tem acesso a essa oportunidade, o que é muito interessante. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um produto de DeFi para a gente ter noção de como a experiência, pelo menos até agora, está muito diferente de uma experiência de um produto do mercado tradicional. Então, só rapidamente lembrando, né, quando a gente vai abrir conta num banco, tem que mandar seus documentos, mandar seu endereço, e aí quando você vai entrar no banco, né, tem lá o seu login, a sua senha, o token que você precisa colocar e tudo mais. Em DeFi, isso é bem diferente, assim, a forma como a gente interage com os protocolos de DeFi é através de uma browser wallet, que a gente chama, né? Então, esse quadradinho aqui do lado direito é o que a gente chama de MetaMask, e o MetaMask possibilita que você acesse com a sua conta um protocolo. Então, esse protocolo maior que está aqui embaixo é o Uniswap, que é uma decentralized exchange, né? Uma exchange descentralizada muito, muito famosa, muito conhecida, e ele tá ali, né? Esse aqui seria o meu browser, o meu Chrome, e eu entro com a minha conta. Ela fica como se fosse um add-in do Chrome, sabe? Quando você tem ali do lado algumas coisas que você pode adicionar no seu browser, eu adiciono esse MetaMask ali, e ali vai ficar a minha conta. Claro que tem várias coisas que eu posso fazer para aumentar a segurança da minha conta no MetaMask, usando uma Ledger, usando uma Hydro Wallet, mas aqui, para efeito de exemplo, especialmente de usabilidade, é interessante notar que o dinheiro não está mais no banco, né? Porque se eu estivesse pensando no banco, o dinheiro ia estar lá no banco. Se eu quisesse mandar meu dinheiro agora do Itaú para o Santander, eu tenho que fazer uma transferência, mandar o dinheiro do Itaú para o Santander. A diferença é que aqui o dinheiro está ali no meu MetaMask, ali no meu endereço do MetaMask. E se eu quiser interagir com o Uniswap, eu vou lá, interajo com o Uniswap, e depois, se eu quiser interagir com outra exchange descentralizada, eu interajo com aquela exchange descentralizada, tudo direto da minha conta do MetaMask, sem precisar ficar mandando dinheiro para contas diferentes de bancos diferentes. Isso porque eu estou fazendo ali a custódia dos meus próprios ativos, né? Não estou pedindo para alguém fazer a custódia para mim, que é o que a gente faz no banco hoje em dia. Então, aqui eu trouxe alguns pontos de vantagens de DeFi que eu vejo hoje. Então, um dos pontos interessantes, especialmente nesse momento, acho que se vocês estão acompanhando o mercado de cripto nas últimas 2 semanas e meia, vocês estão vendo que a coisa está feia, especialmente para o setor de Centralized Finance, que é diferente de DeFi, é muito diferente de DeFi. Enfim, em Centralized Finance, o que a gente tem é uma experiência muito mais parecida com a experiência de um banco, né? Então, a pessoa abre uma conta ali, coloca a custódia dos ativos dela dentro daquela exchange ou daquela empresa,
e confia que aquela empresa vai fazer um bom trabalho no que diz respeito a cuidar dos riscos que essa empresa está exposta, ter certeza de que esse volume, essa custódia realmente está lá à disposição do cliente. E o que aconteceu em CeFi recentemente é que uma dessas empresas, que ninguém esperava que fosse ser uma fraude, se provou como uma fraude, o que é muito triste, de forma geral, para o ecossistema inteiro de DeFi. Não tanto de DeFi, para falar a verdade, desculpa, de CeFi. É muito triste porque muita gente perdeu dinheiro com isso, né? Então, isso é bem desagradável. Mas é diferente de DeFi porque em CeFi a gente não tem transparência, né? Em CeFi a gente precisa confiar na pessoa, a gente precisa confiar na empresa. A gente só confia na marca e que tá tudo certo lá dentro. Agora, em DeFi, isso é o contrário. Em DeFi, porque os protocolos são todos transparentes na blockchain, a gente consegue verificar o quanto aquele protocolo é saudável bloco a bloco. Então, se você tem alguma questão, você tem alguma dúvida em relação a determinado protocolo, você pode sim abrir mais informações sobre aquele protocolo e descobrir se aquele protocolo está exposto a riscos que você não gostaria de estar exposto e assim decidir se afastar desse protocolo. Então, essa é uma vantagem de DeFi quando comparado com CeFi, com certeza, quando se diz respeito à saudabilidade dos protocolos, né? O quanto esse protocolo está em risco ou não, dependendo, claro, do que ele está fazendo. Um outro exemplo interessante é esse exemplo de code is law. Então, o que está escrito no código vai acontecer. Então, não existe, você não fica à mercê da decisão, do tomador de decisão de determinada empresa. O que está escrito no código é o que vai acontecer. Então, se você já entendeu que aquele código ou que aquele protocolo está programado para funcionar de determinada forma, você pode confiar que ele vai funcionar dessa forma, a não ser que tenha uma vulnerabilidade, um problema no smart contract, enfim, alguma outra questão desse tipo, mais, enfim, uma barreira tecnológica de algum problema. Mas se não tiver nada disso, você pode confiar que o código é soberano e ele vai funcionar super bem para esses ativos virtuais. Então, se o protocolo entrou numa situação onde precisa liquidar determinado ativo, os ativos vão ser liquidados. E nisso você pode confiar. Então, isso também é super interessante para observar que o código já está preparado para funcionar como ele deveria. Uma outra vantagem é a composabilidade, né? Então, como eu falei, composabilidade é um dos fatores mais interessantes de DeFi para mim, porque ele destrava inovação e eficiência de formas que a gente nunca imaginou. E é o que a gente está observando hoje em dia nos protocolos de DeFi, e eu vou comentar mais para frente. Outro ponto, automação. Então, a gente consegue programar um smart contract para fazer ou para possibilitar a interação de milhares de pessoas, um volume gigante. Enfim, tem um exemplo do Uniswap que a gente trouxe aqui. A empresa tinha 20 funcionários quando ela já tinha passado mais de $1 bilhão em volume transacionado. Tudo isso porque ela tinha smart contracts super automatizados que possibilitavam pessoas do mundo inteiro interagir com esses smart contracts sem que você precise de quase de nenhuma ação humana do lado operacional desse protocolo. Então, isso faz com que as coisas fiquem muito mais eficientes. Então, eu trouxe aqui uma frase do Chris Dixon, que é founder desculpa, ele não é founder, ele é um parceiro do A16Z, que é um fundo de investimento bem famoso no Vale do Silício. Ele fala que composabilidade está para software, assim como juros compostos estão para finanças. Então, isso aqui é para trazer um pouco de quão importante a possibilidade de compor diferentes pedaços de software é importante para criar novos produtos, né? E como isso vai subindo um em cima do outro e fazendo um crescimento exponencial na utilidade ou no benefício que a gente consegue trazer de produtos que são composable. E até existe uma palavra para composabilidade em português, componível, quando a gente fala que é componível, mas eu ainda estou com muita dificuldade de absorver essa palavra, porque a gente aprendeu ela falando inglês e ainda meu vocabulário português está se ajustando.
Então, ecossistema de cripto e DeFi. Então, aqui eu trouxe de uma forma geral, como se fosse uma foto tirada de um zoom bem de fora, bem longe, para a gente observar que cripto é um ambiente, é um ecossistema muito grande e, né, ele está envolvido, de certa forma, com TradFi, através de CeFi, e dentro de cripto, a gente tem ali um outro pedaço, que é o pedaço de DeFi. Então, e dentro de DeFi, a gente ainda tem cada tipo de protocolo diferente. Acabei de ver que tem um typo ali no meu ecossistema, gente, me perdoem. Eu não tive tempo para revisar o meu português, minha gramática aqui tá difícil. Mas, enfim, então dentro ainda de DeFi, cada tipo de protocolo é um nível ainda mais abaixo de especificação do que a gente está fazendo. Então, quando a gente está olhando de uma forma geral para cripto, tem Bitcoin, tem Cardano, tem Stellar, Solana, Ripple, Ethereum. Tudo isso está acontecendo não necessariamente todos eles estão ligados a DeFi, né? DeFi é um movimento que começou, em sua maioria, dentro da rede do Ethereum. Até coloquei Ethereum ali pertinho de DeFi para dar um pouco essa noção. E aí, quando esse ecossistema começou a se desenvolver ali dentro de Ethereum, ele, por si só, também já começou a criar coisas novas dentro dele mesmo. Então, isso aqui também para mostrar o quanto CeFi está longe de DeFi, né? CeFi está dentro de cripto, mas não está dentro de DeFi. Enfim, então aqui um caminho do dinheiro seria, suponha que uma pessoa tem uma conta num banco com reais e ela gostaria de colocar o dinheiro dela para fazer um empréstimo no Aave, por exemplo. Então, o que essa pessoa poderia fazer, ela precisa sair daqui, né, tem moeda fiduciária, e chegar aqui no Aave, no protocolo de lending e borrowing, que a gente chama. Então, o que ele vai fazer? Ele tem conta no Bradesco, aí precisa abrir a conta numa exchange, transferir dinheiro do Bradesco para a exchange, dentro dessa exchange ela vai ter reais, aí ela compra, por exemplo, o ETH, suponha. Quando ela tem ETH, ela consegue fazer um resgate da exchange dela, né, para a conta do MetaMask dela, em ETH, então ela transfere ETH dessa conta para a conta do MetaMask, aí o MetaMask já está aqui dentro, ó, o MetaMask está dentro do ecossistema de Ethereum, e já abre possibilidade de se conectar com o ecossistema de DeFi, que ele é a porta de entrada ali para DeFi. Então, transferi o dinheiro de ETH em ETH para o MetaMask e agora eu já estou dentro do ecossistema, já posso acessar tudo que tem aqui dentro de DeFi. Então, isso para exemplificar que tem aqui 3 caminhos, 3 steps grandes para fazer. Hoje em dia, a gente já está super acostumado, né? Estamos trabalhando com isso faz um tempão, desde que começou, na verdade, e a gente consegue fazer rapidinho, mas para quem é novo nesse mercado, isso ainda gera bastante dificuldade. Mexer com MetaMask é super desagradável, tem que lembrar a seed phrase, tem que tomar cuidado para não perder, para não ser hackeado. Enfim, então, realmente, como o pessoal estava falando no painel antes do meu, DeFi ainda está muito distante, né, da população geral, está muito distante, especialmente na usabilidade. Mas é isso, né, gente? É tecnologia nova, a gente está descobrindo como que isso vai melhorar ainda e, né, desenvolvendo essas soluções. E daqui a pouco a gente vai ter novas soluções. Então, aqui eu trouxe um slide para a gente falar sobre as principais diferenças entre CeFi e DeFi, né? Então, CeFi é esse pedaço aqui de finanças centralizadas. Então, ali tem FTX, Celsius, que são 2 empresas que tiveram problemas esse ano. Mas aqui eu também poderia ter colocado Ripple, poderia ter colocado Binance, Mercado Bitcoin, enfim, todas as exchanges centralizadas brasileiras que vocês conhecem. Então, as diferenças entre CeFi e DeFi é que, primeiro, em CeFi é muito mais parecido com TradFi, né? Muito mais parecido com finanças tradicionais. Tem um acesso restrito, então você precisa fazer um cadastro, mandar seus documentos e tudo mais. É um sistema fechado, então ele é construído de determinada forma que ele não é integrável necessariamente com outro protocolo. Ele tem ali um ecossistema dele, dentro da exchange dele e da empresa dele. Ele é custodial, então, se você manda os ativos para uma exchange de cripto hoje, aquela exchange de cripto vai fazer a custódia dos seus ativos para você. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Tem gente que não quer fazer a custódia dos ativos, é muito chato fazer, e eu entendo.
E, inclusive, não acho que no mundo, no futuro, todo mundo vai querer fazer a própria custódia, né? Talvez não, talvez a gente tenha que encontrar novas soluções para isso. Enfim, ele é centralizado, ele requer assim, uma governança ali de tudo que está acontecendo naquela empresa, né? Então, como a gente tinha falado antes, ele precisa ali de uma confiança do usuário. O usuário precisa confiar que aquela empresa está tomando as melhores decisões em nome dos seus clientes. Versus DeFi, que tem acesso irrestrito. E assim, por que acesso irrestrito acaba sendo interessante de alguma forma nesse ecossistema? Porque quando qualquer pessoa ou qualquer endereço consegue interagir com um determinado produto, você consegue criar um produto conectado com outro de uma forma muito mais simples. Então, imagina que se toda vez que eu fosse criar uma inovação num produto novo, que eu estou experimentando aqui, um sábado à tarde, experimentando um produto novo, querendo montar duas coisas uma na outra, eu tivesse que pedir aprovação de não sei quem, para ver se a gente pode conectar com o produto deles. Quando isso acontece, a velocidade de inovação diminui, né? E como isso não existe em DeFi, porque DeFi nasceu de um jeito que era completamente aberto, a gente vê o oposto disso, a gente vê uma velocidade de inovação, de novos produtos acontecendo nesse ecossistema de DeFi que é absurda. Teve uma época aí que a gente chamou de DeFi Summer, que foi ali em 2020, agosto de 2020 até 2021, que assim, o pessoal não aguentava mais acompanhar produtos novos que estavam surgindo dia após dia, às vezes mais de um no mesmo dia. Então, esse é um lado bom, por exemplo, do acesso irrestrito. E é claro que a gente tem alternativas, né, de montar produtos que são integráveis, ou seja, são protocolos transparentes e componíveis uns com os outros, e que tenham, de alguma forma, algum tipo de QIC ou whitelist, para você aceitar só alguns clientes que você já passou por algum tipo de análise, né? Imagino que isso seja especialmente interessante para clientes que têm um nível de risco maior e que podem acessar produtos mais arriscados. Então, sobre isso, apesar de hoje o acesso ser restrito, é possível fazer produtos que têm acesso restrito. Não custodial. Então, aqui isso é super importante, né? Em DeFi, hoje em dia, todos os produtos são não custodial. A gente, né, como um cliente, eu interajo com um smart contract e nessa interação eu continuo fazendo a custódia dos meus fundos. A única diferença que tem aqui é que, ao interagir com esse protocolo, então, especialmente se for um protocolo assim de investimento, onde eu estou investindo dinheiro, né, geralmente eu recebo um token de volta que representa a minha cota naquele investimento, ou naquele protocolo, e os fundos ficam ali envolvidos com aquele smart contract. Então, acontece, a gente adiciona um risco de smart contract, que é um risco, de certa forma, quantitativo, que a gente está falando ali de potenciais problemas que um smart contract pode ter. Pode ter um erro na fórmula, pode ter uma possibilidade de exploit, que a gente chama, né, ou uma vulnerabilidade de ataque, então algum hacker pode estar olhando para isso e querer atacar o protocolo. Enfim, então apesar dele ser non-custodial, ou seja, os usuários fazem a custódia dos seus próprios ativos, usando MetaMask, Ledger, enfim, e qualquer coisa que eles decidirem usar, esse usuário vai adicionar um tipo de risco ao interagir com os smart contracts, que é um risco, quando a gente compara o risco de smart contract com o risco de custódia de centralized exchanges centralizadas, é um risco diferente, né, um do outro, porque o risco de exchanges centralizadas é um risco um pouco mais difícil de mensurar, porque você precisa confiar na pessoa, ela não necessariamente vai ser transparente com você, falando exatamente quanto ela tem em custódia, quanto os clientes deveriam ter e tudo mais. Versus o risco de smart contracts, que é um risco mais quantitativo, é um risco que você consegue mensurar de uma forma mais quantitativa mesmo, você consegue dar um número, dar uma nota para esse smart contract, quantas vezes ele foi testado, quanto volume ele já passou, quantas vezes ele foi auditado, enfim. Então, é uma coisa mais uma ciência e menos uma confiança. Bom, então, ali, outro ponto interessante, né, governança descentralizada de alguns protocolos, então é interessante observar que alguns protocolos
simplesmente é um pedaço de código que descreve ali o funcionamento de um produto financeiro e ele não tem nenhum tipo de admin keys ou privilégio ou nada, assim, esse protocolo ele é um código que ele está escrito, então ninguém consegue chegar nele e mudar ou alterar alguma lógica desse contrato. Isso faz com que ele seja bastante confiável, né? Porque afinal de contas ele é literalmente tudo aquilo que já está descrito ali. Então você não fica à mercê de uma decisão ou alguma outra decisão que algum time poderia tomar. Isso o objetivo, o maior objetivo, acho que de quase todos os protocolos de DeFi, é ter um código que seja tão suficiente, tão autossuficiente, que ele não precise ter nenhum tipo de privilégios de admin. Não, ainda não estamos lá, ainda não são todos os protocolos que têm essa possibilidade, que são assim, mas alguns já começam a aparecer desse jeito, que é super interessante, né? E no mercado de DeFi, todo mundo é pseudônimo, não tem identidade real, mas se alguém descobrir qual é a sua carteira, vai conseguir descobrir literalmente tudo que você já fez ao longo da sua vida usando DeFi. Então, é ali ainda uma questão. A privacidade dos usuários de DeFi hoje em dia não é um assunto que não está resolvido, com certeza. Até para os próprios usuários de DeFi que já são, a gente chama de DGen, ou que já são usuários nativos mesmo, né? Isso não está resolvido. Infelizmente. Bom, então vou falar rapidinho de uma breve história aqui, né, de DeFi. Então, a gente pode olhar lá para trás, Bitcoin 2008, isso abriu as portas para começar a falar de cripto, para começar a falar de self-custody, crypto economics. Então, inclusive o Vitalik fala que o Vitalik é o criador do Ethereum e ele fala que a coisa mais importante que o Bitcoin conseguiu fazer foi criar o crypto economics em volta disso, foi criar um sistema financeiramente que parava em pé, que era sustentável para as pessoas continuarem rodando esse banco de dados distribuído, né, que é o Bitcoin. Enfim, então ali a gente vai seguindo, né, na linha do tempo. Então o MakerDAO surgiu ali bem cedo também, em 2015. MakerDAO é um protocolo extremamente importante. E isso aconteceu assim junto com o nascimento do Ethereum em 2015, praticamente, né, um pouquinho depois. O Ethereum, né, trouxe smart contracts para o ecossistema de cripto, então abriu ali uma outra caixinha. Então antes Bitcoin estava fazendo só transferências, e aí Ethereum chega e fala, não, vamos fazer na verdade um computador distribuído. Então, acho que tem uma fotinho que eu adoro, tipo um meme assim, que é a comparação do Bitcoin com o Ethereum. Então o Bitcoin é uma calculadora que só faz realmente cálculos, e Ethereum entra como um smartphone, que entra na internet, roda apps, roda joguinho, faz um monte de coisa. E realmente é isso. Ethereum traz uma evolução muito grande para o que a gente está vendo de programmable money. Então, ali a gente consegue, de fato, programar o dinheiro, não só transferir ele de um lugar para outro. E aí, MakerDAO entra como o primeiro, provavelmente o primeiro protocolo de DeFi que começou que ainda existe, que está dando certo até hoje. E o MakerDAO trouxe uma stablecoin que chama DAI para o ecossistema, super interessante. Ela tem um mecanismo de colateralização e a gente vai falar disso mais para frente. Enfim, aí lá para frente, em 2018, a Aave chega junto com o Compound. Quer dizer, o Aave estava fazendo empréstimos de determinado jeito, né? Eles estão nessa categoria de lending e borrowing. O Aave estava trabalhando como Lend, era um protocolo que chamava Lend. Compound chegou com um novo modelo de money markets, ou lending e borrowing, e o Aave também conseguiu adotar esse mesmo modelo e foi dando super certo. Ali em 2018 também aparece a primeira versão do Uniswap. O Uniswap é o que a gente chama de Constant Function Market Maker, e a gente vai falar dele depois também, mas o Uniswap é uma decentralized exchange super interessante e super importante para o mercado como um todo. E ali, em 2020, um exemplo do Synthetix. O Synthetix está trazendo ativos sintéticos, né? Então, está tentando gerar ali um derivativo, tentando gerar um ativo que tem uma representação na blockchain, mas que, na verdade, está seguindo o preço de um ativo que está fora, por exemplo. Até
fez isso com o dólar, acho que ele tem também umas outras moedas de outros países. E acho que teve uma época até que eles estavam tentando fazer alguns ativos de ações e tudo. Foi bem interessante. Mas enfim, essa é uma breve história de DeFi. Aconteceu muita coisa aqui no meio. Esses aqui são alguns protocolos, alguns dos mais importantes ou dos que trouxeram mudanças que foram super importantes para frente, e a gente vai ver isso logo menos. Então, como que DeFi está hoje, né? Então, isso aqui é um gráfico que eu tirei agora há pouco do DeFi Lama, que é um site que a gente usa para olhar um pouco das estatísticas de DeFi. Na verdade, tem vários desses sites, eu trouxe aqui alguns deles. E a gente está vendo aqui uma métrica de TVL, Total Value Locked, ou total volume locado, né, no ecossistema como um todo. Então, aqui ele está olhando para todos os protocolos de DeFi somados, quanto dinheiro tem envolvido nesse ecossistema. Então, ó, ele chegou ali a quase 200 bilhões mais cedo esse ano, e agora a gente está vendo aqui um volume de 40 bilhões. Assim, o que eu posso dizer? O mercado é um mercado completamente novo, teve com certeza muita euforia um tempo atrás, o DeFi Summer, o NFT Summer, e né, a gente está vivendo um sério bear market agora em cripto, e isso se reflete claramente nos volumes que a gente está enxergando, né? Mesmo porque se você compara isso daqui com o valor do ETH, por exemplo, esse gráfico é relativamente parecido com o quanto o ETH subiu ou cresceu de dinheiro, de preço, né? Então, não necessariamente isso aqui significa que dinheiro saiu desse sistema, mas que o dinheiro que está lá agora vale menos. Então, a maioria do volume que está em DeFi acontece, por exemplo, em tokens nativos. Então, ETH, AV tokens ou outros tipos de tokens, e todos esses tokens hoje em dia estão numa super baixa, aí alguns batendo, tipo, uma queda de 90% no ano. Então, só um comentário aí pra gente não ficar muito desanimado. Mas, enfim, eu acho que não tem motivo não para ficar desanimado, porque a gente costuma falar que no bear market é quando, de fato, as coisas são construídas, as coisas mais interessantes são construídas. Então, só um momento de animação daqui para frente. Então, tá bom. Aqui, usuários em DeFi. Eu tentei gerar esse gráfico atualizado para o dia de hoje, não consegui, então eu trouxe um gráfico que eu tinha usado no Lift em julho, só para exemplo mostrar aqui que realmente esse aqui é um número de total de endereços, né? Então, cada pessoa pode ter mais de um endereço, pode ter vários endereços, inclusive, e aqui a gente vê que no mercado de Ethereum a gente estima mais ou menos 5 milhões de endereços. Então, existem usuários que estão interagindo com esses protocolos, são pessoas reais que estão resolvendo problemas ou tendo soluções que antes elas não tinham para ativos completamente digitais, ativos completamente DeFi, né? E aqui eu trouxe também um outro gráfico super interessante, que é a receita, acumulado de receita dos últimos 365 dias de alguns protocolos de DeFi. Então, eu ouvi já algumas pessoas dizendo que, não, mas DeFi não gera receita, mas que esses protocolos não têm como gerar receita, não fazem sentido, ou coisas do tipo. Isso é um equívoco, tá, gente? Isso não faz sentido, não. Até se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, acho que o OpenSea até foi muito, né? Nos últimos 360 dias eles geraram 600 milhões de dólares praticamente em receita para o protocolo. E ali o LuxRare, que é um protocolo parecido com o OpenSea, gerou 550 milhões. Mas agora, isso daqui nem consideraria DeFi, tá? Eu consideraria mais no âmbito de NFT, esses dois. Mas todos os outros, praticamente, são DeFi. Então, ali, ó, DYDX é DeFi, PancakeSwap, MakerDAO, ENS, esse Decentral Games, eu honestamente não conheço, mas pelo nome eu imagino que seja uma coisa mais GameFi. Então, eu também não sei se eu consideraria DeFi, mas Synthetix, OneInch, Yearn. Então, todas essas empresas, todos esses protocolos estão gerando receita com o produto que eles têm hoje em dia, e essa não é uma receita para, sei lá, para outros participantes do protocolo, essa é uma receita pro protocolo. Então, isso daqui é como se fosse o lucro que o protocolo pode manter, pode acumular para os seus tokens ou para a forma como eles estão se organizando, né?
Então, isso aqui é bem interessante de observar. Não são todos os protocolos que têm tido esse desempenho, né? Mas alguns, sim, têm tido esse desempenho muito interessante. Bom, beleza. Então, aqui eu trouxe uma fotinho mostrando de uma forma geral como a gente faz uma diferenciação entre os tipos de protocolo, né? Então, a gente tem aqui em azul protocolos que são de infraestrutura. Então, a gente está falando aqui de Ethereum, a blockchain mesmo. Está falando de Oracles, Chainlink. Aí aqui a gente fala de finanças, né? Quando a gente fala de finanças, a gente está falando de protocolos de DeFi, basicamente. Então, assim, esses protocolos de DeFi, eu até honestamente combinaria esses dois aqui de cima de consumer, porque asset management, na minha opinião, é só um tipo de protocolo, né? Mas a gente tem aqui liquidity provision, lending, enfim, então todos esses aqui são protocolos de DeFi que cada um deles faz um tipo de coisa, igual eu mostrei lá atrás, aquelas bolinhas e como cada um deles tem uma função a desempenhar no mercado, né? Então, a gente tem vários tipos e eu vou comentar aqui de algumas áreas que são interessantes, das diferentes áreas em DeFi. Então, a primeira que eu vou comentar vai ser stablecoins, a segunda, lending e borrowing, terceira, decentralized exchanges, quarto, novos produtos, né, produtos de investimento, e quinto, novos produtos, né, produtos que a gente consegue criar com a combinação de outras coisas em DeFi. Gente, me avisa aí se precisar ir um pouquinho mais rápido, que ainda tem algumas coisas aqui para a gente ver. Bom, então tá bom. Stablecoins. Stablecoins é uma coisa extremamente importante para o mercado de DeFi. Então, quando elas nasceram lá atrás, em 2015, com o MakerDAO, que é o DAI, ela possibilitou que você começasse a manter dinheiro ou manter reserva de valor na blockchain em uma moeda que tem seu peg no dólar, né? Que ela é representativa do dólar. Então, suponha, você vai fazer um investimento grande e você não quer manter, só que você só vai fazer essa transferência, suponha, na sexta-feira. E seu dinheiro já chegou na blockchain, mas você não quer manter esse dinheiro em ETH, por exemplo. Sabe Deus o que vai acontecer com o ETH, ainda mais nessas semanas. Qualquer coisa pode acontecer. Pode subir, pode cair. Então, você quer estabilidade ali para o seu investimento, né? Para você poder fazer a sua transferência com calma na sexta-feira. DAI, depois que ele aparece, ele possibilita isso. Então, só de ter essa possibilidade de stablecoins no mercado, você já abriu várias portas, né? Para produtos que podem existir. Então, quando a gente fala de stablecoins, elas têm 3 tipos. Então, tem um tipo de stablecoin que é centralizada, e nesse a gente tem 2 grandes, que é a USDT, ou Tether, e USDC. Cada uma delas é feita por uma instituição diferente. Então, a USDC é feita por uma empresa que chama Circle, nos Estados Unidos. Então, basicamente, eles têm uma conta no banco com bilhões de dólares, e para cada dólar que eles têm no banco, eles têm uma representação em USDC na blockchain. Mesma coisa para o Tether, eles têm uma conta no banco e para cada dólar que eles têm na conta, eles têm um Tether na blockchain. Aí esse outro modelo, descentralizada, super colateralizada, que a gente chama de over collateralized. Então, essas moedas, elas trazem um mecanismo que faz com que ela tenha lastro. Então, a todo momento, o DAI deve valer, sim, $1, e que ela seja estável. Então, ela não vai cair, não é esperado que ela caia para valer, tipo, 20 centavos. Por quê, né? Porque eles montaram um tipo de smart contract que cria um colateral, ele abre ali como eu posso dizer, uma portinha, você deposita colateral. Então, no começo isso era ETH, você depositava ETH, inclusive tinha que depositar mais ETH do que você precisava para emitir DAI. Então, você criou ali, manteve esse colateral ali dentro, colocou ETH, colateralizou esse DAI, e aí você cria minta, a gente chama de mintar, fazer mint, do DAI. Então, você cria DAI meio que contra o colateral que você tinha. Então, o único jeito de soltar aquele ETH que você tinha ali de dentro seria repagar ou devolver o DAI que você criou e soltar o seu colateral. Só que o que acontece? Se o ETH que está ali dentro começa a cair muito de valor,
de um dia para o outro, ele tem todo um mecanismo, esse smart contract tem um mecanismo de liquidação, ou seja, ele vai, se o ETH começar a cair de valor, ele vai vender ETH no mercado e vai manter essa dívida de DAI para o que você tinha de colateral igual, assim, não vai deixar o que você tem em colateral valer menos do que o que você emitiu de dívida. E esse modelo, né, esse sistema que a gente chama de over-collateralized, garante que o DAI sempre vai valer $1. Então, assim, um modelo super interessante que depois foi usado para emitir ativos sintéticos, com aquela empresa que eu comentei, Synthetix, que eles começaram a fazer isso, mas agora não pensando só para dólar, eles começaram a pensar para outros ativos. E se a gente fizer isso para, sei lá, BTC, e ter uma representação de BTC na rede do Ethereum fazendo um mecanismo parecido. Então, essas coisas começaram a acontecer e foi abrindo portas para novos produtos. E aí, essa outra aqui, descentralizada, não colateralizada, geralmente são as algorítmicas. Essas são as que ainda tem mais problema, é muito difícil fazer uma stablecoin algorítmica, inclusive eu não tenho a maior expertise do mundo em stablecoins algorítmicas, até agora todas elas infelizmente deram problema, e o ST foi a Luna, né, do começo desse ano, foi onde tudo começou, todas as tragédias desse ano começaram em cripto, foi ali, então... Enfim, eu acho que para se envolver com qualquer um desses projetos, eu sugiro que vocês estudem bastante e tenham bastante convicção no que vocês estão fazendo, né? E outra coisa, jamais investir em nada que você não pode perder. Porque aqui no mercado de cripto tem muitos riscos, e a gente vai falar disso depois. Então, por enquanto, se você não está muito confortável, só experimentar ou só olhar de longe, sem pressa. Bom, beleza. Então, agora vamos falar do segundo tipo, né, de área dentro de DeFi, Decentralized Exchanges. Ou seja, de exchanges descentralizadas, né? Então, muito interessante de observar que até ali no começo de 2018, as exchanges estavam funcionando exclusivamente como order books. Só que ter um order book dentro de uma blockchain é muito desagradável, muito desagradável. Se você já, né, fez algum trade no order book, você sabe o quanto é importante conseguir colocar sua ordem no tempo certo, conseguir tirar sua ordem no tempo certo, enfim, tentar completar uma ordem mais rápido que outra pessoa. E tudo isso é super importante na execução das ordens dos seus clientes, e os order books na blockchain, especialmente na blockchain do Ethereum, realmente não tiveram muito sucesso. Mas o que aconteceu, né? Lá atrás, em 2018, se vocês lembrarem, essa foi bem a época do boom dos ICOs, né? Então, muitos projetos estavam captando investimento através de um token, então eles criavam um token do projeto deles e vendiam esse token para os investidores, recebendo ETH, né? Então, eles estavam recebendo ETH como investimento e vendendo o token do seu projeto através de um ICO. E isso fez com que você tivesse 1 milhão de tokens diferentes desses projetos todos que estavam nascendo, e quase nenhum deles tinha, ou pouquíssimos deles tinha possibilidade de entrar numa exchange centralizada e começar a ter um mercado para o seu token ali naquela exchange com uma liquidez relevante, entendeu? Porque, afinal de contas, era um projeto que tinha acabado de nascer, poucas pessoas eram investidoras e tudo mais. Então, isso fazia essa parte do negócio, essa parte do projeto, eles ficar quase inviável ou muito desagradável. E o que o Uniswap fez foi lançar, foi inclusive uma ideia do Vitalik, esse tipo de exchange, de solução, que é uma Constant Function Market Maker. Então, ele descreveu uma fórmula, que essa fórmula é descrita e ela é traduzida para smart contracts, que possibilita você ter um tipo de exchange descentralizada, ou seja, não precisa mais ser um order book, agora isso aqui pode ser um automated market maker, ou um market maker automatizado, que vai ficar calculando qual deveria ser o preço daquele ativo, se alguém quiser comprar ou se alguém quiser vender, a cada momento, dependendo do tamanho dessa compra, com base em quanto volume você tem desses ativos dentro de uma determinada pool. Então, basicamente, o Uniswap fala, vamos criar aqui uma pool de ETH e USDC. Eu vou ter, suponha, 100 ETHs de um lado e 100 USDC do outro. Suponha que o valor do ETH nesse momento, por conta dessa distribuição, vai ser $1. Então, tá bom. O que essa pool vai fazer, ela tem uma fórmula, essa fórmula que está aqui, e ela fala, tá bom, se alguém quiser comprar
um ETH, ele tem que me pagar exatamente esse valor, que é constant function. Tem que me pagar esse valor para manter esse determinado equilíbrio na pool. Se ele quiser vender alguma coisa para mim, ele tem que me pagar, ele tem que receber tanto da pool. Isso faz com que não precise ter alguém ali toda hora fazendo um preço, né? Porque no order book você precisa disso, você precisa ter alguém conectado naquele order book com liquidez fazendo um preço para aquilo. Então, isso possibilitou que vários projetos, vários tokens, que antes não tinham liquidez em nenhuma exchange, criasse uma pool nova e colocasse ali determinado volume e deixasse essa pool meio que sozinha, viver a vida dela e para cada pessoa que quisesse fazer um trade, a própria pool ia fazer uma atualização de como deveria ser esse preço. Então, isso acabou sendo um super sucesso, porque, né, imediatamente todos esses tokens começaram a ter mais liquidez, né, ter mais liquidez para tradar com outros, e a gente conseguiu começar a conectar o Uniswap com outros protocolos, né? Então, se você tem um protocolo lá na frente que precisa imediatamente comprar ou vender um ativo, ele pode se conectar através do código no Uniswap e direto vender aquele ativo no Uniswap. O que é super interessante, né? Já vai abrindo um pouco a cabeça para a composabilidade. Então, aqui eu trouxe uma fotinho do volume do Uniswap, né? Então, o volume que o Uniswap fez nesse mês de novembro é mais ou menos 29 bilhões de dólares. Teve um momento aqui, se eu não me engano, foi em maio, que o Uniswap, acho que foi em maio ou aquele outro ali, dezembro do ano passado, que o Uniswap fez mais volume que a Coinbase. Teve um dia que o Uniswap tinha feito mais volume que a Coinbase, que é, enfim, uma exchange centralizada, muito famosa nos Estados Unidos. E hoje em dia ele tem feito aí um volume de mais ou menos 1,3 bilhões de dólares por dia em transações. Então, isso aqui é só para mostrar o quanto é interessante a gente ter um ativo como esse, né, um protocolo como esse, que possibilita essas transações de uma forma completamente on-chain. Hoje em dia a gente está fazendo esse volume considerando um mercado pequenininho, né, que só de pessoas mais inovadoras que estão ali realmente na linha de frente da inovação e da tecnologia que estão usando, né? Mas isso daqui tem capacidade e tem porte para atender um volume muito, muito maior. Tá bom, então agora vamos falar do terceiro tipo de protocolo, né, que são protocolos de lending e borrowing, então, ou protocolos de empréstimo. Alguém vai falar alguma coisa? Opa, tudo bem. Beleza, então eu vou tentar agilizar aqui. Lending e borrowing. Então, quando a gente está falando de protocolos de empréstimo, a gente está pensando essencialmente num código que criou uma representação de um empréstimo on-chain. A maioria desses daqui que a gente está vendo, que é o Aave e o Compound, que são os dois mais famosos, eles estão falando de empréstimos super colateralizados, né, ou over collateralized. Então, de uma forma relativamente parecida com aquele modelo que a gente comentou do DAI, com o MakerDAO, aqui eles fazem uma coisa parecida. Então, você deposita, suponho eu tenho ETH, eu quero depositar ETH porque eu quero receber yield, eu quero receber juros no meu ETH. Então, eu deposito meu ETH no Aave ou no Compound, e alguém do outro lado que gostaria de pegar ETH emprestado pode pegar ETH emprestado, mas ela só pode fazer isso se ela tiver colocado um valor como colateral que seja superior ao volume desse empréstimo que ela está tomando. Por isso que a gente chama isso de over collateralized. Então, isso, né, vocês devem estar pensando, putz, mas isso não faz o menor sentido para quem quer tomar um empréstimo porque precisa de liquidez. Verdade, não faz sentido. Isso só faz sentido para quem está procurando alavancagem. Então, uma pessoa já tem ETH e ela quer ter mais exposição a ETH, então eu vou lá, coloco o ETH como emprestado no Aave, tomo um empréstimo de mais ainda de ETH, coloco mais e fico super exposta a ETH. Isso é interessante, né, porque te dá uma ferramenta aí de alavancagem, mas, por outro lado, pode ser um pouco arriscado, né, depende muito de quem está fazendo isso, por que está fazendo isso e como está controlando isso. Maple Finance é um exemplo de um projeto que está fazendo empréstimos sem colateral. Então, ao invés de deixar qualquer pessoa pegar emprestado, ele deixa só entidades que ele já conhece, que são entidades conhecidas no mercado de cripto, tomarem emprestado. E aí, o que ele está fazendo é como se fosse uma ponte entre DeFi e CeFi, porque ele está emprestando para alguém de uma empresa de CeFi, mas ele está tomando emprestado de pessoas que estão no ecossistema de DeFi. Então, assim, modelos, né? Modelos a serem explorados. Uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui
é que o Compound e o Aave, quando você deposita um USDC, por exemplo, dentro do código do Compound ou do Aave, eles te devolvem um token que se chama AUSDC, ou AUSDC. E esse token representa o dinheiro que você está rendendo dentro do Aave. A gente chama esse tipo de token de Interest Bearing USDC. Então, seria como se fosse ali um CDB super inteligente. Eu deposito reais na minha conta e aí o banco me devolve um token de CDB e aí eu tenho vários desses mini tokens e eu posso fazer o que eu quiser com eles. Mas aqui o que a gente está querendo dizer com AUSDC é um tipo de USDC, é um tipo de stablecoin que está gerando juros nela mesma. Então, no começo da semana, se eu tinha 5 USDCs, AUSDCs, né, eu investi na Aave $5, ao final da semana eu vou ter um pouquinho mais de 5, depende de quanto estiver rendendo juros, mas vamos supor que rendeu 10 centavos, então eu vou ter 5,1 AUSDC. Então isso é super interessante de observar. E o Compound tem um mecanismo interessante e parecido também, né, que é o CDAI, ou CUSDC. Ele coloca esse C na frente e o Aave coloca esse A na frente. E isso daqui é extremamente importante para a composabilidade dos projetos. Então, o próximo que a gente vai falar vamos já falar do próximo. Não, peraí. Então, isso aqui é um exemplo do Compound, né? Então, todos os mercados que você pode emprestar dinheiro e todos os mercados que você pode tomar emprestado. E aqui, de novo, né, sempre a conexão com o MetaMask. E eu poderia ir no site do Aave e eu veria a mesma coisa, né? Todos os mercados do Aave, todos os mercados que eu posso pegar emprestado e a conexão com o MetaMask. E aqui, produtos de investimento, né? Por que é interessante aquele token do Compound ou do Aave que eu tinha comentado, o AUSDC, A tokens de uma forma geral, né? Ou C tokens. Porque quando eu estou falando de produtos de investimento, por exemplo, que são estratégias automatizadas, eu posso combinar um token que veio do Aave. Esse aqui, o que eu estava dando de exemplo, não era exatamente o token que veio do Aave, era um token que veio do Lido, que é um protocolo de staking, é diferente. Mas suponha que fosse aqui um token que veio do Aave. Então aqui eu teria um AETH ou um AUSDC. Eu poderia colocar esse token dentro do smart contract, combinando ele com alguma outra coisa, por exemplo, uma estrutura de derivativos, e crio um novo token em cima disso. E aí, com esse novo token, eu posso fazer o que eu quiser. Então, por isso que ele é tão interessante para a composabilidade, entendeu? Essas pequenas diferenças a nível de código acabam fazendo a diferença total para um produto novo, que pode só existir por causa dessa possibilidade. Então, nesse caso, a gente está falando de produtos de investimento. Por exemplo, uma cota de fundo, isso aqui, um token da estratégia, vira uma cota de fundo, vira um token de uma estratégia. Então, imagina todos os fundos de investimento que você já investiu, se você tivesse eles dentro do seu MetaMask como um token. Você pode, daqui a pouco, você vai poder começar a usar esses tokens como colateral, por exemplo, no Aave, para fazer alguma outra coisa, ou enfim. E isso vai abrir portas para criarem outros produtos em cima disso. Então, quando a gente pensa em produtos de investimento dentro do ambiente de DeFi, eles, em sua maioria, estão representados por um token, né, o token da estratégia, o token daquele produto, e eles são composable, né, você consegue criar outros produtos combinando eles por causa disso. E são super transparentes, então você realmente consegue ir lá e ver quais são os produtos que estão dentro daquela estratégia. Então, em COIs, por exemplo, que é uma coisa mais relacionável no mercado tradicional brasileiro, é um pouco difícil entender exatamente o que tem dentro daquele COI. No mercado de DeFi, se você vai recriar um COI, por exemplo, não tem como, literalmente não tem como você esconder o que está dentro daquele token, não tem como, é totalmente transparente. Então, o cliente tem total acesso e irrestrito acesso a verificar o que tem de fato dentro daquele produto. Isso é super interessante para a transparência para o cliente, né? Para o cliente final. Então, aqui a gente já está quase chegando ao fim. Então, novos produtos, então, combinações que não eram factíveis em TradFi e agora são possíveis. Um exemplo que eu trouxe aqui, Money Streaming, do Sadler. Um time super legal, super interessante o que eles estão fazendo. Eles conseguem, do mesmo jeito que a gente faz streaming do Netflix, eu consigo assistir alguma coisa em casa,
agora você consegue streamar seu dinheiro para alguém. Então, imagina você consegue começar a receber o seu salário ao segundo, ao invés de receber só no final do mês. E já é possível, já dá para fazer isso. Eu já recebi meu salário desse jeito. Um tempão atrás já, inclusive. E você vai lá e decide puxar o seu salário daquele mês, já passou determinados dias, se você quiser, ou quando você quiser, quando fizer sentido para você. Non-loss lottery. Então, Put Together, um projeto também super interessante, que ele combina o compound e o investimento de várias pessoas com uma função de loteria. Então, imagina, ao invés de você pegar $10 ou $100 e comprar num bilhete de loteria, que se você não ganhar, você perdeu esses $100, você vai pegar esses $100, colocar ele no Put Together, o Put Together vai pegar os $100 de todo mundo que está investindo nisso também, e vai colocar tudo isso para render no compound por uma semana. Então, tá rendendo lá, colocou emprestado no compound para render uma semana, rendeu por uma semana. E o que ele vai fazer? Ele vai sortear só os juros que todo esse pessoal ganhou, teoricamente, junto ao longo daquela semana. Então, provavelmente, os juros em cima de $100 em uma semana vai ser pouquinho, mas os juros em cima de $100 milhões vai ser bastante, né? Então, eu posso ganhar, tecnicamente, os juros que rendeu durante uma semana em cima de $100 milhões, o que é super interessante. E se eu não ganhar, eu posso pegar meu dinheiro de volta. Devolve aí meus $100, não quero mais. Então, eu só estou perdendo ali, tecnicamente, o custo de oportunidade dessa uma semana que eu não estive no compound com meus $100, e mais estive no Put Together. Então, super interessante o projeto. Aí, um outro modelo, self-repaying loans. Então, agora você pode pegar um ativo emprestado e colocar como colateral um daqueles tokens que já estava gerando juros nele mesmo. Lembra que eu comentei? Então, se você tem um interest-bearing token como colateral, significa que, dependendo de quanto esse ativo está gerando de yield, talvez ele esteja gerando mais juros do que você está pagando para tomar emprestado alguma outra coisa que você está pegando. Então, você tem ali o que a gente chama de self-repaying loans, super interessante também. Aí, flash loans também é uma coisa um pouco mais técnica, porque ela só pode acontecer dentro do período de um bloco, então, e geralmente para fazer isso, você precisa ser um pouco mais técnico mesmo. Mas isso é uma possibilidade que deixa você tomar emprestado sem colateral infinito, sim, muito dinheiro, e fazer uma transação dentro de um bloco e repagar essa transação ao final desse um bloco. Se você tiver lucro, ela vai passar, vai funcionar, e se você não for ter lucro, ela vai cortar, vai reverter e não vai acontecer. Você vai ter pagado o gas por isso, mas se ela não for ter lucro, ela reverte. Isso geralmente é usado para fazer arbitragem entre diferentes decentralized exchanges. Por exemplo, se você vê que dá para comprar no Uniswap barato e vender no OneInch mais caro, você poderia fazer isso dentro de um flash loan e ter um lucro com isso. Então, aqui só alguns exemplos de produtos que eu acho super interessantes. E esses, se você para pensar, né, são produtos até meio quase que uma base, que pode abrir ainda espaço para novos produtos que a gente ainda não viu acontecendo. Então, por exemplo, o money streaming, dá para começar a pensar em seguro pago ao minuto de uso de determinada coisa. Então, você vai alugar uma bicicleta, vai pagar um seguro por isso ao minuto. Enfim, e coisas do tipo. Então, aqui eu trouxe uma conclusão, assim, né? Por que ter um produto financeiro em DeFi? Por que ter o seu produto financeiro em DeFi? Primeiro, você vai fazer parte do ecossistema de DeFi. E quando você está dentro do ecossistema, significa que você pode ser composable com vários outros protocolos. E à medida que os outros protocolos começam a usar os seus produtos para criarem coisas novas, isso é uma coisa completamente nova. Isso não era possível antes. E isso vai trazendo mais utilidade para os seus usuários, para os usuários do seu produto, que eles podem fazer mais coisa com o mesmo ativo agora. Ganhos de eficiência com a automação da operação. Então, como eu comentei do Uniswap, tem muita coisa que dá para fazer de forma automatizada com os smart contracts. Conciliação bloco a bloco. Então, assim, se a transação tiver algum erro, não era para rodar, ela vai reverter. Então, tudo que está acontecendo ali na blockchain, tudo que está passando, tecnicamente, está certo, está correto. Era para ter passado mesmo. Então, isso significa que você ganha bastante tempo. Então, quem era de banco, quem é de banco aqui sabe quanto tempo a gente fica fazendo conciliação. Tem áreas inteiras para fazer isso. E na blockchain isso acontece por default. Isso é uma característica da blockchain.
registro histórico por default. Então, é um registro que está um banco de dados que não dá para perder. Não tem como alguém perder esse registro, porque ele é público e ele está nessa base de dados que muita gente cuida. Então, não tem como, deu problema na base, a gente perdeu tudo. Não existe isso. E auditoria bloco a bloco. Você consegue auditar, de fato, a saudabilidade de cada protocolo, e inclusive dos seus produtos, bloco a bloco, e trazer bastante transparência para os clientes com isso. Mas risco, gente, risco em todo lugar. DeFi é extremamente novo, é como se a gente estivesse criando uma nova tecnologia de foguete, e a gente ainda está descobrindo combustível, a gente está descobrindo mecanismos de segurança, então a gente ainda tem muito a evoluir. Então, aqui eu acho que é extremamente importante, né, entender o que está acontecendo nesse mercado, acompanhar o que está acontecendo, porque conhecimento é também juros compostos, praticamente, né? Então, ir estudando, né, todos os dias, um pouquinho por dia, vai te trazer muitos ganhos de composabilidade e de conhecimento mais para frente, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem risco para todos os lados. Então, do ponto de vista do usuário, você pode ter um risco aí de custódia, já que você está fazendo a sua própria custódia, você tem um risco de mercado, então se você tem ETH, você está exposto ao ETH, o que pode acontecer com o ETH, você está exposto ao protocolo do ETH, se acontecer alguma coisa com a rede do Ethereum. Scams, putz, a gente está cansado de ver scams, e isso é verdade não só para cripto, mas para qualquer mercado, né? Scams tem em todo lugar. No nível do protocolo, você está falando da Aave, do Compound, do Cedar, pode ter um exploit, pode ter algum tipo de risco de crédito, sei lá, algum colateral que estava lá dentro não era tão líquido quanto eles imaginavam, ou quanto deveria ser para poder exercer todas as liquidações a tempo. Risco de liquidez, então precisava fazer uma liquidação, mas não tinha contraparte para fazer aquela liquidação. E aí, o que acontece? Isso pode acontecer com alguns protocolos. Risco de admin keys, então, como eu falei, ainda não são todos os protocolos que que já não tem mais admin keys. Inclusive, ao contrário, muitos protocolos ainda têm admin keys. E se essas admin keys forem comprometidas, estiverem comprometidas com algum ator malicioso, o que pode acontecer? Então, é muito importante, como usuário, sempre observar quais são os poderes que cada protocolo tem sobre as suas próprias admin keys, o quanto eles podem ou não acessar os fundos que estão lá dentro do protocolo, quais são as válvulas de escape, se tem alguma, o que eles podem fazer se tiver algum problema. Enfim, risco operacional, então alguns protocolos geram algumas coisas ainda mínimas operacionais e pode ter um risco aí. Risco de oráculo, então protocolos hoje em dia em DeFi alguns são muito dependentes de oráculos. Se tiver um erro no oráculo, se estiverem passando um preço que não é exato, o que pode acontecer, né? Pode ter um exploit, pode ter uma vulnerabilidade. Isso é super perigoso. E para o ecossistema como um todo, né, composabilidade é essa coisa maravilhosa que eu estava comentando, que, enfim, abre infinitas portas para desenvolvimento, mas ela também traz um risco sistêmico, né? Se acontece algum problema lá atrás, no DAI, significa que o protocolo que usou, o compound que usou DAI também vai ter problema, significa que o protocolo que usou o token do compound usando DAI também vai ter problema. Então, esse risco sistêmico é bastante, sim, perigoso e pode acontecer. E o risco regulatório, né? Acho que em questão de risco regulatório, acho que a gente está evoluindo bastante como país, o Brasil está bem à frente desse tópico, mas querendo ou não, ele continua sendo aí uma área bem cinzenta para outras pessoas começarem a se sentir mais confortáveis a interagir com esse mercado. Mas enfim, eu acho que tudo tem seu tempo, o momento vai chegar para a gente ter um pouco mais de clareza regulatória em relação a esses protocolos, e isso vai com certeza trazer muito mais conforto para os usuários que estiverem interagindo do outro lado. E aqui do lado direito eu trouxe uma fotinho de uma newsletter que chama Wrecked, para mostrar todos os hacks que aconteceram no mercado. Eles enumeram aqui de que mais perdeu dinheiro para o que menos perdeu. E assim, essa aqui está até um pouco desatualizada, já aconteceu coisas piores agora. Mas a cada semana a gente tem alguma coisa terrível acontecendo em DeFi por algum exploit, algum bug, alguma vulnerabilidade. Então, é sempre muito importante observar como o protocolo gera e cuida da segurança, enfim, e como o que ele tem feito
no dia a dia para aumentar os níveis de segurança do seu protocolo. E isso geralmente vem através de muitos testes e audits e limites, né? Então, limitar geralmente os poderes do admin keys é super importante. Fazer vários audits com diversas firmas também é super importante. Fazer muitos testes também é super importante. Começar um produto novo com um limite de volume menor, essas coisas são todas contam, né? E aqui, então, para fechar, desafios em DeFi hoje, né? Então, lembra lá atrás eu tinha trazido transparência como uma vantagem, e aqui eu estou trazendo transparência como um desafio. É verdade, gente. Eu não estou confusa, é verdade. Transparência é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição em DeFi, porque a transparência que traz para a gente, né, toda essa parte positiva de conseguir observar a saudabilidade dos protocolos, ela também traz a impossibilidade, nesse momento, de gerar privacidade para os usuários. Então, até entra aqui uma questão meio filosófica, que hoje em dia o mercado de DeFi está crescendo e está sendo criado numa base transparente que é totalmente diferente do mercado tradicional, né, que funciona de uma forma completamente diferente. Então, fundos de investimento, por exemplo, reportam para a CVM, mas não necessariamente reportam todas as suas posições no detalhe para o público, né? E no mercado de DeFi, um fundo de investimento seria totalmente transparente desde o momento que ele é criado. Então, isso pode causar diversas questões que, hoje em dia, o mercado tradicional não estaria preparado para lidar com isso. Então, aí a gente se questiona se o mercado de DeFi vai crescer e vai continuar sendo esse mercado transparente e vai funcionar de um jeito diferente, ou se ele vai encontrar uma solução de privacidade que possibilite a gente trazer alguns componentes que funcionam bem hoje no mercado tradicional para DeFi, né? Isso, cenas do próximo capítulo, eu também estou super animada para descobrir como que isso vai evoluir. Composabilidade. Então, apesar, a mesma coisa, né, eu trouxe lá atrás, é uma das vantagens, mas é também um risco, porque ela traz um risco sistêmico gigantesco para o mercado. Então, a gente precisa adicionar várias camadas de segurança, várias camadas de formas, várias formas de checar se aquele código realmente foi auditado, se está tudo certo, e, enfim, tudo mais, para tentar reduzir isso ao máximo, né? Desafio liquidez. Então, assim, hoje em dia, não necessariamente a gente tem muita liquidez em todos os mercados que a gente gostaria para poder fazer, né, todos os produtos que a gente tem em mente. Claro que isso também tem muito a ver com o momento do mercado que a gente está agora e o momento de adoção dessa tecnologia, né? Porque a gente está bem no comecinho ainda. Então, ainda tem muito chão pela frente. Aqui um outro desafio é a premissa de que os usuários sabem e querem fazer a gestão das suas chaves privadas. Isso não é verdade, não necessariamente, né? Não sei se meus familiares, minha família, minha mãe vai querer fazer a gestão da chave privada dela, sua tia, seus irmãos, talvez não. Talvez o pessoal realmente prefira confiar em alguém que eles têm total confiança e falar, ó, cuida da minha chave privada para mim. Porque eu não confio em mim mesma, entendeu? Eu com certeza vou perder esse papelzinho aqui. Segurança dos contratos, né, como eu comentei, a gente ainda está descobrindo qual que é o state of the art para a segurança de smart contracts, e isso é teste atrás de teste, dia após dia, aprendendo com os erros de todos os exploits que aconteceram no passado. Enfim, tecnologia nova, gente, é isso. E o ambiente regulatório, né, que eu comentei, que hoje em dia, em alguns casos, inclusive, pode atrasar um pouco alguns desenvolvimentos. Por exemplo, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, eles têm tido uma abordagem bem agressiva em relação a alguns projetos, por exemplo, o Uniswap e o Pool Together, que estão, hoje em dia, na justiça, tentando se estabelecer, pelo menos, como alguma coisa legítima. Enfim, então, esses são alguns dos desafios que eu trouxe para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que agora é o momento. Então... Oi, Babi.
A gente estava aqui, eu te ouvindo falar, teve umas 2 horas, você falou, gente, se precisar parar, vocês me falam, se eu precisar acelerar, vocês me falam. Eu recebi mensagem dizendo literalmente, deixa ela falar, não me interrompe. Né? Então, tinha um pessoal aqui muito grudado na tua fala e feliz. Eu vou trazer aqui para a tela a Daniele, que está com a gente, né, no Lift. A gente pôde se encontrar aí no evento aí do Real Digital em Brasília, foi ótimo. Eu tenho uma pergunta e a Daniele tem outra. Vou passar na sua frente, Daniele, eu vou começar pela minha. Vou ser mal educado. Acho que você estava falando, em alguns momentos, você afirmou que a parte da composabilidade é das partes mais atraentes de Fine. A ideia de que eu posso literalmente, né, montar, com cada pedaço de produto, montar outros produtos, e porque eu alterei a forma como eles são montados, eu crio um produto diferente, parece bastante atraente. E aí eu vou pegar a afirmação do Fábio Araújo, do Banco Central, né, que é exatamente essa. Ele fala, o Banco Central tem dito, o real brasileiro, né, ele se inspira em DeFi. E uma das grandes inspirações é a composabilidade. Assim, eu sei que você falou de alguma forma, mas eu queria um reforço e um aprofundamento assim. Qual é para você o grande pulo de composabilidade que a gente, por causa da composabilidade que a gente vai dar no sistema financeiro, e por que isso muda tanto que até o Banco Central acha que vale a pena, né, sendo central, né? Foi aquela piada que a gente fez no dia. Banco Central, ele é um centralizador e mesmo assim ele acha que isso vale a pena. Com certeza. Assim, eu acho que quando a gente pensa em composabilidade, especialmente falando de composabilidade de software, a gente está trazendo, né, sei lá, pensa, eu estou tentando achar um exemplo que seja mais simples, mas em dinheiro, quando a gente está pensando em dinheiro, a gente, antes de blockchain, antes de Ethereum, antes de DeFi, a gente tem sistemas e sistemas que conectam dinheiros e dinheiros, né? Então, sei lá, dinheiro brasileiro, Fiat, que está no Brasil, no Banco do Brasil, tá por Itaú, aí a gente tem o Pix, que transfere uma coisa para outra e tudo mais. E aí, para se conectar com o dólar, é outra história. E isso é uma fase, né? É uma camada. Agora, quando a gente está pensando em composabilidade de software trazida e aplicada no dinheiro, a gente está elevando essa capacidade do dinheiro a um outro nível, é uma outra camada que a gente está colocando em cima disso. Então, e eu adoro pensar em dinheiro como tecnologia. Dinheiro é um tipo de tecnologia. E quando a gente consegue aplicar uma tecnologia mais avançada para o dinheiro, a gente consegue fazer esse dinheiro ser mais eficiente. A gente consegue fazer isso ser programável. E a gente consegue começar a lidar com dinheiro, que antes era um papel físico ou um cartão, a gente consegue começar a lidar com dinheiro como se o dinheiro fosse código. E quando o dinheiro é código, aí o mundo abriu as portas para a inovação. Aí a gente pode criar 1 milhão de coisas diferentes. E aí que é muito tecnologia legal. de informação, das ideias que eu mais gosto também, sabia? É muito legal isso aí. A gente não vai estender o resto da noite aqui, o pessoal não vai deixar, mas 2 camadas interessantes na sociedade, a camada de informação e a camada de energia. As duas definem praticamente tudo que a gente faz, e você vê como dinheiro, como a camada de informação de valor e de troca, e o que você falou, quando o dinheiro passa, essa camada de informação está em software, que a gente pode fazer assustador. Eu não vou fazer uma outra pergunta, eu só tenho um comentário, assim, para algumas pessoas. Pode parecer estranho a ideia de money streaming, né? De non-loss lottery, de self-repaying loans, mas é tão engraçado quando eu olho assim, né? Os nomes em inglês, numa camada tecnológica super avançada, mas quando você olha money streaming, você deu o exemplo, né? Eu posso ganhar por minuto, você tem vários segmentos, né, da sociedade que tem ciclos de pagamento mais curtos. A construção civil, assim, construção civil é um pagamento semanal, né? Os trabalhos, quando você vai em varejo, você tem muita gente que trabalha por 2 dias, 3 dias e recebe. Quer dizer, você, no fundo, está levando uma ideia social a um extremo que você não podia levar antes, que pode ser muito interessante, né? Receber 3 horas de trabalho para poder pagar uma conta atrasada é muito melhor do que esperar 30 dias e pagar juros por isso. Né? Então, acho que tem algumas dessas ideias que
aparentemente parecem estranhas à primeira vista, né? Você fala, mas elas não são duas, porque a gente já fez em alguma escala, mas uma escala não digital, né? A gente fez uma escala física, assim, analógica, e a outra é esse tipo de exemplo que eu adoro. Assim, se você tem uma conta atrasada e você trabalha 4, 5 horas e você consegue esse dinheiro e paga essa conta, olha como muda a sua relação com o dinheiro, né? Não precisar ao fechamento de 30 dias. E eu ainda prefiro 10 vezes mais um non-loss lottery do que um título de capitalização, só para fazer uma... Né? Já que é para apostar, não quero perder metade. Só para fazer a brincadeira. Dani, a pergunta é sua para a gente encerrar. Beleza. Babi, assim, ser bem sincera, eu leio sobre DeFi, eu leio bastante sobre cripto, mas, assim, tem hora que eu leio algumas coisas que são assustadoras, né? São bizarras e realmente levam tempo até entender e entender a utilidade. Então, eu entendo que DeFi, às vezes, é um pouco intimidador, um pouco difícil de entender, né? De realmente entrar. Ao mesmo tempo, e a gente até já falou isso no Sync do ano passado, eu acho que cooperativa de crédito ela é muito parecida, de certa forma, com uma DAO. Então, não são mundos completamente diferentes, né? Então, eu queria saber de ti, assim, para o pessoal que ainda está um pouco mais inicial, que ainda não navegou muito nesse mundo, mas que pode vir tirar proveito de DeFi, por onde você acha que essas pessoas podem começar a ler, a se informar? E não sei se você já viu algum modelo de negócio que elas possam começar mesmo e se aprofundar. Interessante. Assim, primeira coisa é falar, gente, é assustador mesmo. É muito assustador. Tem coisas que eu demorei pra caramba para entender que a Aave não tinha nenhuma utilidade que não fosse a alavancagem, por exemplo. Eu demorei muito para entender isso, não entrava na minha cabeça. Então, isso é normal, é muito normal. A gente, aqui na Pods, a gente está estudando isso diariamente, literalmente, diariamente. Então, acho que conhecimento é uma coisa que continua, é um trabalho contínuo. Então, se você tem interesse em estudar mais sobre DeFi, eu sugiro, né, procurar informações sobre isso online. Eu tenho um link que tem vários links ali mais fáceis para encontrar sobre cada tema que eu posso compartilhar, para dar uma noção só assim, de coisas para ler e artigos interessantes, vídeos. Não tem muita informação em português. A maioria de tudo sobre cripto, sobre DeFi está em inglês. Então, se você realmente quiser ir na fonte, a maioria do conteúdo vai estar em inglês, então já se prepara com isso. Até fica claro aqui minha dificuldade de falar as palavras em português, porque elas não existem, assim, literalmente a gente está desenvolvendo isso agora. Então, acho que, assim, é difícil, porque o conteúdo é novo, é uma mistura de finanças com blockchain, misturando, criando uma coisa nova, então é um tema complexo, mas entenda que isso está começando agora, entendeu? É uma coisa que, se você começa a estudar isso agora, tá bom, vai demorar um pouquinho, talvez, para você pegar o jeito e entender de fato o que está acontecendo, e algumas coisas, para falar a verdade, talvez não seja talvez não seja tão relevante você entender no nível do maior detalhe uma pool maluca que está fazendo uma coisa louca. Não, talvez o arroz e feijão ali é você encontrar como é que funciona stablecoins, como é que funcionam os protocolos de lending e borrowing, como é que funcionam os protocolos de decentralized exchanges, e entendendo isso, você já entendeu ali 80% do que significa DeFi. Então, não queira sair em uma semana aprender literalmente tudo, porque realmente não dá. Então, a minha sugestão seria procurar muito online. Todo o conteúdo está online, não tem nada que não esteja online. O DeFi nasceu online, é uma característica da gente, né? Então, está tudo online, de fato, está tudo, geralmente, está tudo de uma forma gratuita na internet, mas é um trabalho de formiguinha. Lê um artigo hoje, assiste um vídeo amanhã, se deixa mergulhar num assunto que você gostar muito, e vai atrás, manda pergunta para outras pessoas que estão envolvidas nesse tópico. Eu não sugeriria, a princípio, entrar numa DAO e começar a fazer parte e contribuir, porque, a princípio, você está só aprendendo muito, né? Então, a não ser que tenha algum projeto que você goste muito, que você já tenha visto que você gosta, que você acha que pode contribuir, aí sim, procura o Discord dessa DAO
e começa a conversar com o pessoal lá e ver como você pode contribuir. Mas, a princípio, gente, sentar e estudar. Tem bastante conteúdo e o legal é que está começando, né? Então, você vai ter a possibilidade de observar todo o crescimento dessa indústria nos próximos anos. E eu acho super interessante isso. Eu sou a coisa mais longe de especialista, principalmente quando a Babi está junto, mas eu lembro, acho que de uma das conversas, logo no começo, alguns anos atrás, uma das coisas legais foi o The Infinite Machine, né, da Camila Hunst, assim. E foi indicação sua, inclusive. Sim, ainda bem que você me lembrou. Eu adoro indicar esse livro. Deixa eu ver se a gente tem até... Não. Adoro, gente. The Infinite Machine, da Camila Hunst. Excelente o livro para entender o contexto de onde esse mercado surgiu. Abrindo as portas aí. Me ajudou muito, foi uma dica da Babi. Gente, de novo, né, primeiro dia de Sync da terceira edição, a gente ficou porque não tinha como não ficar, o assunto era super interessante, a gente estendeu todos os tempos, não tem problema. Babi, muito obrigado, mas foi ótimo. Babi, muito obrigado pelo seu tempo, e acho que alguém vai preparar a vinheta só para a gente dar tchau. A gente se vê amanhã às 9. Até mais. Tchau, obrigada.